Você já ouviu falar de Lucky Luke? Talvez não, mas com certeza você já ouviu falar de Tintin e Asterix e Obelix. E o que esses três quadrinhos têm em comum? Além de os três estarem entre os quadrinhos mais vendidos da história, os três são quadrinhos franco-belga clássicos, são BDs clássicas de linha clara, são mais ou menos ali do mesmo estilo, do mesmo nicho. E como eu falei, os três estão entre os quadrinhos mais vendidos de todos os tempos, sendo Lucky Luke apontado por várias fontes também como sendo o mais vendido desses três. Claro que falar sobre os quadrinhos mais vendidos de todos os tempos não dá para trazer números exatos, a posição exata de Lucky Luke, mas em qualquer fonte que você procurar, ele vai estar pelo menos ali no top 20 e na maioria ali no top 10 quadrinhos mais vendidos da história. E isso não só levando em conta quadrinhos europeus ou quadrinhos franceses, é quadrinhos da história. Então, isso é levando em conta Superman, isso é levando em conta mangás, One Piece, Dragon Ball, Lucky Luke, Asterix e Tintin estão entre os quadrinhos mais vendidos da história. E Lucky Luke é um quadrinho que no Brasil ele não vem tendo tanto destaque. Principalmente porque ele é publicado aqui no Brasil, mas por editoras pequenas e que não tem como ponto forte o marketing. Então fica aí que nesse vídeo, além de falar todo o histórico de publicação, curiosidades sobre Lucky Luke, eu vou resenhar várias histórias do Lucky Luke, que eu li várias recentemente para esse vídeo. Eu vou resenhar várias para passar uma ideia melhor do que é o personagem, do que esperar dele, das histórias, quem são os artistas que fizeram, tudo. Então fica aí. Antes de começar a falar sobre o histórico de publicação, o que é o Lucky Luke? O que são as histórias do Lucky Luke? O Lucky Luke, assim como Asterix e o Tintin, que vão ser os quadrinhos que eu vou trazer assim sempre para comparação aqui, eles têm a mesma pegada de ter a sua história ali numa aventura e comédia. Então, sempre aventura e comédia, e o Lucky Luke ele traz esse ponto a mais que é o faroeste. Então, quem gosta de faroeste e quadrinhos de comédia vai gostar de Lucky Luke. As histórias do Lucky Luke nem sempre têm esses elementos de comédia e faroeste na mesma proporção nas histórias. Então, a gente tem histórias com muita comédia, com os elementos de faroeste também. A gente tem histórias do Lucky Luke que são bem mais pegadas pro faroeste. É claro que faroeste e comédia sempre estão presentes, mas tem histórias que são muito mais pegadas para o faroeste e tem histórias que são muito mais pegadas pro humor, quase puramente humor, mas passando nessa estética do faroeste. O Lucky Luke, ele é um cowboy cara normal, ele não é um representante da lei, assim como o Tex, mas ele é o maior pistoleiro do Oeste. Ele é conhecido como o cara que atira mais rápido do que a própria sombra. Tanto que esse desenho aqui do Lucky Luke atirando antes da própria sombra, o tiro pegando na sombra antes da própria sombra atirar, é um desenho que a gente vê recorrentemente aí em tudo que a gente vê de Lucky Luke. E ele é esse cara que nas histórias ele sempre vai ser muito mais inteligente, muito melhor de porrada, muito melhor de tiro, ele é sempre muito superior aos seus inimigos. E muito do humor vem disso, do Lucky Luke ser sempre superior que os inimigos dele, ele ficar pregando peças nos inimigos. Então, no humor, eu sempre gosto de fazer uma comparação, que é com o Pica-Pau. Quando o Pica-Pau ele é pego pelos inimigos e tal, ele sempre fica fazendo graça, fica zoando os inimigos dele, ele consegue vencer rapidamente, mas ele gosta de ficar fazendo graça, e o Lucky Luke é desse jeito. Claro que sempre tem a temática do faroeste e tal, mas se ele quisesse, as histórias dele acabariam muito rápidas. Ele consegue, assim, histórias que são focadas no confronto com algum vilão ou com algum contexto, porque tem histórias que não tem esse foco. Então, histórias que têm o foco em algum vilão principal, o Lucky Luke, na maioria delas, ele vai derrotar o vilão várias vezes ao longo da história. Então o vilão se apresenta ali como um cara ruim e instantaneamente o Lucky Luke já vence ele. Mas aí o vilão vai fazer outro plano pra voltar e o Lucky Luke vai ficar frustrando as ideias dele até chegar ao ponto que tem o desfecho ali, o Lucky Luke prende ele e acabou a história. Essa é uma base de história que acontece muito, mas não sempre é essa, claramente. Eu vou falar mais aqui. Lucky Luke é um personagem com muitas histórias. E uma coisa que eu adoro também em Lucky Luke é que eles sempre usam muitos fatos históricos e pessoas reais na base das histórias deles. Eu vou falar mais sobre isso no vídeo, mas é um ponto que eu gosto muito. Então a gente tem muitas pessoas que realmente existiram no quadrinho e elas tentam colocar o contexto dessas pessoas no quadrinho, e às vezes acontecimentos históricos mesmo estão no quadrinho e as histórias se baseiam neles. Então é uma coisa muito interessante, já eu falo mais sobre isso. Lucky Luke foi criado em 1946, 80 anos atrás, pelo belga Maurice de Bevere, provavelmente falei errado, o Maurice,
que é o apelido dele como ele assinava o Morris, que foi o criador do Lucky Luke. A primeira aventura do Lucky Luke foi na história Arizona 1880, que foi publicada na revista Spirou em 1946. Então essa foi a primeira aparição do Lucky Luke. O primeiro álbum mesmo do Lucky Luke foi A Mina de Ouro de Dick Digger, que foi publicado em 1949. Então essa foi a primeira história oficial maior do personagem. Em 1946, né, lançada a primeira historinha do Lucky Luke. Pelos próximos 9 anos, o Morris ele vai fazer tanto o roteiro quanto os desenhos de Lucky Luke. Ele continua a sua criação sozinho. Nesses 9 anos, ele produz 10 álbuns sozinho, até ele se unir com Goscinny, que é o criador de Asterix e Obelix. O Morris, ele viajou durante ali entre 1948 e 1955 pelos Estados Unidos para conhecer mais o país e os quadrinistas de lá. E lá ele conhece o Goscinny, que é francês, e se torna, né, o roteirista de Lucky Luke na era de ouro do personagem. Então o Goscinny, que é um gigante aí dos roteiros, além de ter criado o Asterix e Obelix, ele também foi o roteirista da fase de ouro de Lucky Luke. Mas ainda falando sobre o Morris sozinho no Lucky Luke, eu não li todas as histórias do Morris sozinho, essas 10 primeiras histórias, mas eu li A Mina de Dick Digger e vou falar aqui um pouco sobre ela. E o bom dessas histórias que eu for falando ao longo do vídeo vai ser bom para ver a evolução do Morris como desenhista, evolução da obra Lucky Luke conforme vão lançando mais volumes e conforme o Goscinny entra e aí ele arrebenta tudo. O cara já, na primeira história, ele já é incrível, já muda o patamar da publicação. É dito que a era de ouro do Lucky Luke é quando o Goscinny entra nos roteiros. E claro, o roteiro do Goscinny é espetacular, mas o roteiro ali, só 2 histórias ali do Morris sozinho, mas o roteiro do Morris também era muito bom. Mas então vamos lá falar do A Mina de Ouro de Dick Digger. Eu comparei no início do vídeo com Pica-Pau, a temática de Lucky Luke com Pica-Pau. E aqui eu vou trazer outra comparação. Pra mim, ler A Mina de Dick Digger, que eu li recentemente, eu já tinha lido algumas dezenas de histórias do Lucky Luke quando eu li essa história. Pra mim foi como alguém que gosta muito de ver o Pica-Pau moderno, né? Sei lá, 1990, 2000, aquele Pica-Pau mais bonitinho. Pegar aquele Pica-Pau lá de 1960, 40, que ele era meio esquisitão, dava até medo, que ele tinha um comportamento meio maluco do mal, que o desenho era completamente diferente, causava aquela estranheza. Foi a mesma sensação, porque a primeira arte que eu estarei mostrando aqui no vídeo é a arte do Dick Digger. Então memorizem essa arte, qualquer coisa lá na frente eu boto ela de novo. A arte é muito diferente. O Morris, pelo que eu pesquisei, ele já tinha trabalhado com animação. Então ele traz uma arte que parece muito as animações daquela época, ali do final da década de 40. Então é um quadrinho que tem uma arte que, pra mim, eu achei incrível. Quem já viu a arte de Lucky Luke, eu vou botar uma imagem agora, lado a lado aqui, uma imagem da arte do Dick Digger e uma imagem de uma arte um pouco mais pra frente ali, depois que o Morris já definiu o traço do Lucky Luke, depois que o Goscinny já tá na série. Então vocês vão ver que tem uma diferença absurda. E eu adorei ver essa arte do Dick Digger. E esse quadrinho, ele não vai ser uma história, ele na verdade vão ter 2 histórias, cada uma de 20 e poucas páginas. Então isso que é interessante também, que no começo ele tinha uma pegada muito mais forte de comédia nessas primeiras histórias. Então na primeira mesma história vai ter esse Dick Digger, que é um cara que acabou de achar uma mina de ouro e tá muito rico e muito feliz, e aí ele encontra o Lucky Luke porque ele tá indo pra uma cidade para comemorar que ele achou uma mina de ouro. E aí esse Dick Digger, ele vai fazer a festa na cidade e os vilões da história vão perceber que ele tá cheio da grana e vão tentar roubar ali o mapa, que ele guardou o mapa da mina com ele, vão tentar roubar dele o mapa para descobrir onde fica a mina e eles conseguirem roubar esse ouro. E o Lucky Luke vai fazer o papel do bom samaritano e tentar ajudar o Dick Digger. Já a segunda história, um cara que tá na cadeia, ele se aproveita que a aparência dele é muito similar à do Lucky Luke e vai usar isso para fugir da cadeia e voltar a cometer crimes. Mas aqui ele tem, claro, esse elemento do faroeste, isso é algo do quadrinho, a temática do faroeste, mas essas 2 histórias são muito pegadas pra comédia. Então nela, o Lucky Luke, ele vai conseguir fugir desses vilões várias vezes, ele vai ganhar dos vilões, ele vai ser acorrentado, ele vai ter essa mudança de lado vencedor a todo momento ali, até que o Lucky Luke sai como vencedor, claro. Mas eu achei excelente ler essa primeira história, depois de ter lido várias histórias do personagem nessa fase de ouro, e tanto as mais recentes também,
também. Eu acho que se eu tivesse lido ela sem conhecer o personagem, eu gostaria, não sei se seria tanto, eu já vou chegar nisso, mas a Zarabatana, que é a editora que publica o Lucky Luke clássico no Brasil, eles optaram por começar pela fase de ouro, que é onde vamos chegar agora. A fase de ouro começa em 1955, quando o Goscinny ele entra nos roteiros de Lucky Luke. Ele passa a fazer todos os roteiros e o Maurice passa a fazer apenas a arte. Depois que o Goscinny entra, ele faz mais de 40 álbuns, tem lugar que aponta 44 e tem lugar que fala 45, então mais de 40 álbuns, até que ele morre. O Goscinny morre bem jovem, e aí quando o Goscinny entra no Lucky Luke, o personagem já tem esse estilo de arte mais estabelecido, e aí que de fato o fenômeno Lucky Luke explode, porque o Goscinny ele é um monstro dos roteiros e ele cria muitos personagens icônicos na série Lucky Luke, como os principais vilões do Lucky Luke, que são os Daltons, que são 4 irmãos ali que são todos idênticos, mas cada um tem uma altura diferente. Quanto mais alto eles são, mais burros eles são, e o menorzinho é o mais inteligente, que ele é bem pequenininho. Mas aqui eu vou mostrar aqui os 4 volumes que a editora Zarabatana publicou, porque a Zarabatana optou por começar a publicar a série pelo momento que o Goscinny entra, que seria o início da fase de ouro, que eu acho uma escolha correta até. São histórias que vão, sim, conquistar um público maior, provavelmente. Eu gostei muito de ler as primeiras histórias ali, as 2 primeiras histórias do que o Maurice tá sozinho, mas talvez não sejam as histórias que trariam mais público. Até o nome do Goscinny já é algo que chama um público maior. A editora Zarabatana é algo que muita gente tem dúvida. Eles publicaram 4, 5, 6 e 7, porque eles escolheram numerar os volumes. Talvez tenha sido uma escolha ruim, mas eles escolheram numerar os volumes. Como tem um 4, 5, 6 e 7, muita gente acha que 1, 2 e 3 está esgotado, mas não, eles não lançaram ainda. E o volume tá aí para sair. O que acontece é que, seguindo a ordem, a Zarabatana publicou 3 histórias por volume. Os 3 primeiros volumes, volume 1, 2 e 3, trariam essas 9, 10 histórias que o Maurice escreveu sozinho e completaria ali até esse volume 7, que tem a história número 21, se eu não tô errando a conta aqui. Então, a série da Zarabatana começa de fato no volume 4, que é quando o Goscinny entra no roteiro do personagem. Então aqui ele já está acreditado aqui. E a Zarabatana publicou em edições maravilhosas. Eles publicaram tanto no formato capa dura, que é esse aqui que eu tenho, quanto no formato capa cartão. Então no capa dura, formatão grande, papel bom, tudo perfeito. E aqui vocês vão ver a arte já mais estabelecida do Maurice. Esse é o estilo de arte que o Maurice leva pro resto das histórias que ele desenha. Então todas as histórias subsequentes do Maurice e da série principal vão ter esse estilo de arte. Então os 4 volumes aqui da Zarabatana tem mais ou menos o mesmo estilo de arte. Eu vou tentar colocar imagens passando desses volumes aqui também, mas nem todos eu acho que eu vou conseguir imagens na internet. Mas aqui, já no volume 4, ó, a história que traz a origem desses, os primos Dalton, que é a história que traz, né, a origem desses que são os maiores vilões ali do Lucky Luke. Então tem o volume 4, volume 5, volume 6 e volume 7. E eu reli uma história aqui do volume 5 para fazer essa resenha para vocês. Ó, como eu falei, o Lucky Luke ele sempre tem muitas coisas históricas nas suas histórias. Então aqui, o Juiz, que não fazer a resenha dessa história, porque já tem tempo que eu li, mas logo aqui na abertura dela, ó, tanto na edição brasileira da Zarabatana, que é excelente, mas algumas edições gringas a gente tem isso também, não são todas, edições portuguesas são bem ruinzinhas, mas aqui, ó, tem falando sobre a base dessa história, que é esse cara aqui que ele se passava, né, por juiz. Ele era meio que um juiz, e aí ele meio que dominava ali toda a região e comandava tudo do jeito que ele queria, porque ele podia dar sentenças para quem ele quisesse. Então, muito legal essa história. Mas a história que eu vou resenhar se chama Corrida para Oklahoma, que é uma das minhas histórias favoritas do personagem, onde o governo americano eles vão ter comprado ali a região de Oklahoma dos indígenas e vão escolher o Lucky Luke para comandar essa corrida para colonizar Oklahoma. Então tá todo mundo aqui pronto para a colonização e o Lucky Luke ele vai estar comandando ali essa corrida. E uma coisa que eu acho muito incrível na arte de Lucky Luke, já comentar agora, que é algo que o Maurice fazia muito, e os desenhistas que desenharam no futuro, logo eu falo disso, não todos os desenhistas, mas os que se baseiam muito no traço do Maurice, fazem muito isso. Nem sempre o Maurice coloria o quadro inteiro, e eu acho que isso sempre fica muito incrível. Então aqui a gente tem um quadro do Lucky Luke conversando com o dono de uma carroça normal. O dono da carroça tá colorido, a carroça tá colorida, mas o Lucky Luke tá só com uma cor,
normal. E aqui o burro do cara tá com uma cor, basicamente. Então nem sempre ele coloria. Então aqui embaixo, ó, a gente tem um quadro que tá tudo vermelho. E é essa a única cor do quadro. E isso eu acho muito incrível como ele faz. Por exemplo, aqui a gente tem 2 quadros onde o Lucky Luke tá correndo e o Lucky Luke, ele tá só nesse tom de cinza. E aqui, no próximo quadro, o Lucky Luke já tá pintado e as crianças estão todas cinzas. Como eu não li todas as histórias que o Maurice fez sozinho, eu não tenho certeza se ele já apresentou isso. Mas durante a fase do Goscinny, eu vejo que o Jolly Jumper, que é o cavalo do Lucky Luke, ele ganha muito espaço e ele vai melhorando a aparência, que antes ele é só um cavalo branco normal. Mas o Lucky Luke tem o Jolly Jumper, que é esse cavalo aí, que é o melhor cavalo do Oeste. Então ele é super inteligente, ele conversa, o Lucky Luke entende ele, mas o Lucky Luke, claro, não conversa literalmente com ele. Mas a gente vê os balões de diálogo do Jolly Jumper, ele é muito inteligente, a gente vê o pensamento dele, e isso é acrescentado, vai ganhando mais notoriedade mais pra frente, não tanto no começo. E aqui nessa história do Corrida pra Oklahoma, eu achei dividida a parte comédia bem dividida e a parte de faroeste, porque tá tendo essa corrida pra Oklahoma, e claro que vão ter os bandidos tentando tirar vantagem de quem tá só normal ali, tentando ganhar alguma coisa da vida. Então vai ter os principais bandidos que o Lucky Luke vai prender eles, vai descobrir os planinhos diabólicos deles várias vezes durante o quadrinho, e mais de uma vez ele vai prender esses caras. E eu acho muito legal como tem todo o início da corrida, eles achando o lugar onde vai ficar a cidade, se formando uma grande cidade rapidamente, e logo essa cidade acabando, porque eles percebem que o lugar não é tão propício assim para se viver. E aqui nessa corrida de Oklahoma tem um exemplo que eu acho incrível, que a gente tem muito dessa cena de alguém saca a arma pro Lucky Luke e o Lucky Luke tá parado. E no próximo quadro a gente só vê a bala, que seria a bala do Lucky Luke, cortando coisas da pessoa. Eu falei, é um quadrinho de comédia com essa pegada pica-pau. Eu devia ter comentado isso antes no vídeo. Pessoas não morrem aqui. Então, vai ter vezes que o Lucky Luke vai explodir uma pessoa, sei lá, a pessoa tá brincando com um canhão. Essa coisa bem animação um pouco mais infantil, infanto-juvenil, né? Então, a pessoa tá brincando com um canhão, com alguma coisa de petróleo, a pessoa explode, a pessoa só fica com o cabelinho queimado, a carinha toda suja, e no próximo quadro ela continua. Então, não tem essa morte. Mas aí, a gente tem cenas como essa. Esse cara aqui pronto ali pra se render pro Lucky Luke, mas a gente sabe que ele é um bandido. Ele puxa essa arminha minúscula aqui de dentro da manga, e na hora que ele puxa ela pra atirar no Lucky Luke, a bala do Lucky Luke passa aqui, quebra só o gatilho da arma. E o cara sai correndo. Esse tipo de cena acontece muito em Lucky Luke. Do Lucky Luke tá aqui, ó, só com a mãozinha na arma ou com a mãozinha pro alto. A pessoa apontou. No que a pessoa apontou a arma pro Lucky Luke, só passa as balas do Lucky Luke, cortando o chapéu, cortando o brinco da pessoa, a roupa. Então, é o cara que atira mais rápido que a própria sombra. E ao longo dessas histórias com Goscinny vão ter vários personagens marcantes. Então, tem os Dalton, né, que são os antagonistas principais do Lucky Luke, que tem muitas histórias que são sobre Lucky Luke contra eles fugindo da cadeia. Tem a primeira história deles, na verdade é muito interessante, que eles têm um primo deles que já foi um pistoleiro famoso e que o Lucky Luke prendeu, e eles queriam ser igual a ele. Então eles vão ficar treinando, porque eles são uma piada, e eles são 4, né, irmãos? Eles são uma piada, eles vão ficar treinando até se tornarem ali os bandidos mais temidos do Oeste. É muito legal. E a gente tem outros personagens que são mais protagonistas, como o Rantanplan, que posteriormente ele ganha o próprio spin-off. Eu não sei se seria esse o termo correto, ele ganha a própria série. Então a gente tem o quadrinho do Rantanplan. É uma série, eu não sei quantos quadrinhos foram publicados. Isso do Rantanplan um pouco mais difícil de achar. É bem difícil de achar informações gerais sobre Lucky Luke em inglês e em português, mas a gente tem a série do Rantanplan. Eu pelo menos tenho uns 4 volumes, alguma coisa assim. E ele segue um estilo de arte parecido com o do Lucky Luke, só que o Rantanplan, ele é um cachorro da polícia. Ele é um cachorro ali de um presídio, ele vai conhecer o Lucky Luke e ele vai ter as próprias aventuras. A série do Rantanplan é só ele é o protagonista ali, as histórias se passam em torno dele, mas ele tá em diversas histórias do Lucky Luke como um elemento de comédia, porque ele é muito burrinho, ele é muito bonzinho, mas ele é burro, então ele não gosta do Lucky Luke e adora os Dalton. Então ele adora os caras que são do mal, quem maltrata ele adora. Então os Dalton odeiam ele ama de coração os Dalton, e o Lucky Luke trata ele bem e ele não entende, porque ele sempre entende tudo errado. Então o Lucky
Lucky Luke trata ele bem e ele fica puto com o Lucky Luke. Então quando o Lucky Luke abraça ele acha que o Lucky Luke tá esganando ele e fica bravo. Então o Goscinny vai criar vários personagens bem recorrentes que são excelentes. Vou comentar rapidamente outra história que eu li recentemente também, que é os 7 histórias de Lucky Luke. Mais pra frente no vídeo eu vou comentar uma história que foi um pouco baseada nessa aqui e nessa primeira história do Lucky Luke que teve na revista Spirou. A minha edição é da Meribérica, e tem a arte do Maurice e roteiro do Goscinny. Essa aqui não tá tanto entre as primeiras histórias, mas dá pra perceber que o estilo de arte é bem parecido, só que o Jolly Jump ele já tem uma forma mais específica, né? Nessa primeira história de Oklahoma que eu mostrei, ele é só um cavalo branco qualquer, depois ele vai criando essa identidade mais própria. E aqui são basicamente 7 histórias. Então são 7 histórias ali de que cada uma 6 páginas mais ou menos. E aqui a gente tem a comédia, mas eu achei que são histórias bem mais pegadas pro faroeste e gostei muito, muito mesmo, achei excelente. E aqui, ó, por exemplo, que nem eu falei, ó, o quadro grande, ó, só uma cor no quadro inteiro, mas sempre muito detalhado e uma arte muito linda. E é uma história que eu gostei bastante. Outra história do Maurice e do Goscinny junto que é excelente é a Diligência. Nessa história, eu não lembro o nome do banco, mas ela é sobre um lugar real. Aqui tem o banco, as pessoas que contratam o Lucky Luke, várias pessoas que aparecem aqui são pessoas reais, é um banco que existiu mesmo. Eu acho que até no final da edição ele comenta isso, eu fui pesquisar e tem bastante coisa real nessa história. É que nessa história, basicamente, um banco, ele vai contratar o Lucky Luke para acompanhar uma diligência ali em todo o trajeto dela, porque o banco tá perdendo um pouco de credibilidade, porque as diligências deles estão sendo muito assaltadas. Então eles vão falar que o maior tesouro deles está nessa diligência e vão contratar o Lucky Luke para ser o protetor, né? Para ser o segurança dessa diligência e garantir que nada vai acontecer com ela e que ela vai chegar ao seu destino. Só que eles anunciam em todos os lugares que essa diligência vai estar passando ali, atravessando o oeste, e todos os bandidos basicamente do país vão atrás dela, tentar impedir dela chegar no lugar e roubar todo o dinheiro. Então, essa diligência, além do dinheiro, ela vai estar levando várias pessoas e vão ter várias dificuldades com vários bandidos. Então, o Lucky Luke vai enfrentar vários bandidos, várias dificuldades, e tem muita coisa de faroeste aqui. É uma história muito boa de aventura, ação e faroeste nesse quesito do Lucky Luke protegendo o dinheiro e as pessoas sendo atacadas. E tem muita coisa de comédia quando se trata das pessoas que estão ali usando essa diligência para viajar. Então, tem, eu acho que 5 personagens que estão viajando na diligência, além do ouro. E esses personagens trazem muito bem o tom de comédia do quadrinho, que fica excelente. E aí, depois que o Goscinny morre bem jovem, e o Maurice continua fazendo sozinho, às vezes com outras pessoas. O próprio aqui, ó, o Rantanplan Mensageiro, o Maurice é acreditado como desenhista, além de outro autor, e o roteiro é de Faultier e Leturgie. Então, são 2 pessoas que fazem o roteiro. Então, depois da morte do Goscinny, nem sempre o Maurice continuou com o roteiro, mas ele continuou desenhando o personagem. E muita gente diz que a série não manteve a qualidade que tinha com o Goscinny, mas eu não li, claro, todos os volumes com Goscinny, sem Goscinny, mas muitos volumes que eu li do Maurice pós a morte do Goscinny eu achei muito bons e não achei que caiu tanto o nível assim não, achei que manteve o nível. Mas como eu não li todos, eu não posso afirmar, né? Mas eu li uma quantidade boa para ter uma opinião. E aí o Maurice, ele falece em 2001 e ele tinha desenhado cerca de 70 histórias ali. Só porque aí a Era Moderna se divide em 2 partes do Lucky Luke. Primeiro, eu vou errar o nome, com Ashdé e Ju, que é a dupla que continua até hoje, desde 2001 até hoje, eles continuam com o Lucky Luke. E aí eles seguem com essa coleção que chama... Eu não vou arriscar o francês, que chama Lucky Luke Segundo Maurice, que é a coleção do Ashdé com o Ju. O Ashdé, ele assumiu o desenho em 2003, ele teve, se eu não me engano, ele teve vários roteiristas ajudando ele, e o Ju, ele entra como roteirista fixo em 2016. Tem vários spin-offs, na real, tem o Kid Luke, que é o Lucky Luke pequeno, esse eu nunca tive o prazer de ler, tem o do Rantanplan, e tem o Lucky Luke Vupar, que logo eu falo sobre esse, que eu tenho um aqui atrás, ó, bem aqui atrás, que esse Lucky Luke Vupar é algo que eu acho extremamente interessante e que eu queria que saísse, assim, 3 por ano, se possível. Que eu acho a coisa mais incrível do Lucky Luke, em toda a história do Lucky Luke, depois do Goscinny ter entrado pra fazer o roteiro, a coisa mais incrível que eu acho é essa coleção do Lucky Luke Vupar, mas já eu falo dela. O Lucky Luke, segundo o Maurice, que é a que o Ashdé faz, ela tem um objetivo
de continuar o trabalho do Morris de acordo com o que o Morris fazia. Então o traço do Ashté, ele é muito similar ao traço do Morris, muito mesmo. Alguém que nunca leu Lucky Luke, pegar uma história só do Morris, depois pegar uma história só do Ashté com o roteiro do Ju e ler assim duas histórias de alto nível, não vai ver diferença, realmente. Dá pra ver, claro que tem uma diferença, não é exatamente igual, mas não dá pra ver assim que é uma diferença de outro artista. Parece que é só o mesmo artista fazendo algo um pouquinho diferente. Aqui, por exemplo, ó, essa história que já é um Lucky Luke em capa dura, da editora Asa, ó, a gente tem aqui o segundo Morris aqui na capa, que já indica que é a coleção, e aqui falando que é desenho do Ashté e o roteiro desse Guerra. E aqui vocês podem ver que a arte do Ashté, ela não perde muito para do Morris. Claro que sempre tem aquele carinho maior pela arte do Morris, mas o Ashté não fica atrás em nada. Ele é um desenhista espetacular, por isso mesmo foi escolhido para ser o continuador da série. E essa história, de fato, ela não é nada demais. Essa aqui é a história mais esquecível que eu li de Lucky Luke. A maioria eu acho excelente, incrível, no mínimo ótima. Essa aqui eu achei ok, nada de mais esquecível. Basicamente o Lucky Luke ele vai pro Quebec porque o Jolly Jumper... Essa é engraçada porque o Jolly Jumper ele tem um protagonismo, né? Ele se apaixona ali. Ó, o Jolly Jumper é apaixonado aqui. E aí ele fica muito mal. E aí o Lucky Luke vai pro Quebec pra ele reencontrar essa éguinha aí que o Jolly Jumper tá apaixonada. Mas é uma história nada demais. Mas aqui a gente tem, por exemplo, o artista plástico. Não é dessa linha segundo Morris. Essa aqui, de fato, Morris desenha. E tem texto desse B. de Groot. Eu não conheço esse autor. Mas aqui eu acho uma arte muito diferente. Talvez vocês não vejam tanta diferença, mas eu acho uma arte muito diferente do Morris. Ali, quando a gente pega os primeiros volumes que ele desenhou com o Goscinny, eu acho que tem bastante diferença. Algo que talvez seja mais para fã. Mas aqui, essa aqui vai parecer um pouco com a história da Diligência, que é basicamente esse artista plástico, esse pintor. Ele tá viajando ali e fazendo desenhos de paisagens do Oeste, e o Lucky Luke vai começar a fazer a segurança dele, vai ajudar ele, e é uma história que eu gosto bastante. E agora, o que eu falei que seria o maior acontecimento de Lucky Luke na história depois do acontecimento do Goscinny entrar no roteiro, que é a coleção Vulpar. Seria basicamente Lucky Luke na mão de outros autores, só que na mão deles para fazer o que eles quiserem, na arte deles, do jeito deles. Então a gente tem álbuns como esses aqui da Trem Fantasma, que esses dois aqui são do Mathieu Bonhomme. Eu queria muito que a Trem Fantasma publicasse mais, já saiu um terceiro volume desse aqui lá, mas lá fora tem vários outros álbuns dessa série Vulpar, que não são do Bonhomme, mas são excelentes e de outros autores. E como eu falei, essa edição da Zarabatana já é uma edição bem grande, é uma edição em formato grande. Agora, essa edição aqui da Trem Fantasma é maior ainda, dá pra ver aqui atrás. É uma edição que, por exemplo, quem tem o Evolukit, ela quase não cabe no Evolukit. É quase aquele tipo de quadrinho, por pouca coisa mesmo, é quase aquele tipo de quadrinho que não cabe em lugar nenhum. E aí a gente tem essa coleção aqui, que é espetacular. Vocês viram ao longo do vídeo várias imagens, várias artes. E aqui, por exemplo, a gente tem essa aqui, edição maravilhosa. Aqui, segunda capa, linda. Terceira capa, outro desenho espetacular. Agora prontos para a arte do Bonhomme, que é um espetáculo. A arte desse homem aqui é sensacional. E além dele ter uma arte muito única mesmo, ele faz essa homenagem ao Morris, que eu acho espetacular. Então aqui a gente tem o quadro usando apenas uma cor para desenhar todo mundo ali azul. Ele faz muitas vezes essa homenagem ao estilo do Morris. Ele traz o próprio estilo dele, que é a arte muito única dele, bem mais realista do que a do Morris, mas ele traz também esse ar do Morris, essa mesma técnica que o Morris usava. Então eu vou resenhar esse aqui, que eu reli essa semana para fazer esse vídeo, que é uma edição espetacular da Trem Fantasma. Fiquei maravilhado. Olha isso aqui. Esse aqui eu não tinha, eu comprei ele recentemente. Eu já tinha lido ele no digital. Que coisa linda, olha. Eu já tinha lido ele há muito tempo no digital, quando lançou lá fora mesmo. Mas agora eu li ele aqui na edição da Trem Fantasma. E adorei, que história divertidíssima. Aqui o Lucky Luke ele vai encontrar 3 irmãs
indefesas, precisando de alguém para salvar elas, mais ou menos. Ele vai encontrar 3 irmãs aqui no meio do deserto, ele tá andando normal, ele vai encontrar essas 3 irmãs sendo atacadas por indígenas e vai salvar elas. E ele vai encontrar esse cartaz aqui de procurado. Então ele tá sendo procurado, mas ele diz que ele não fez nada. E quem conhece o Luke Luke sabe que ele não faria nada. Mas ele vai encontrar essas 3 irmãs indefesas ali, mais ou menos, porque elas sabem se virar muito bem, elas são boas de tiro, que elas estavam necessitadas naquele momento, mas o Luke Luke vai ajudar ela, porque ele é mais inteligente ali sobre como viver ali no oeste, mas elas sabem se virar muito bem. E ele vai ajudar elas ao mesmo tempo que ele é um cara procurado, ele não sabe por quê, mas ele sabe que ele tem que dar um jeito ali de voltar a ser tido como inocente, né? Ele não sabe quem fez isso, por que ele tá sendo procurado, mas essa história é muito legal. A relação dele com essas 3 irmãs é muito legal, as 3 irmãs são personagens excelentes. O desfecho do quadrinho tem bastante ação. Esse quadrinho ele tem momentos engraçados, mas uma coisa que eu gosto desse Vulpar é que vai do autor. Então as 2 histórias, essa história aqui, ela tem bem mais comédia, mas ela é bem de faroeste. E essa aqui é uma história quase que 100% de faroeste, comparada a muitas histórias do Luke Luke, ela não tem comédia quase nenhuma. E isso não é um demérito, essa história é excelente. É um faroeste de primeira com uma arte espetacular de verdade. E essas edições tanto a da Trem Fantasma, eu acho bem barata. A da Zarabatana também não sai atrás, porque são materiais grandes. O da Zarabatana com bastante página, quase 200 páginas, capa dura, edição linda, feito em gráfico excelente. E não são quadrinhos caros em comparação a quadrinhos de outras editoras no mesmo formato, editoras bem maiores do que a Trem Fantasma e a Zarabatana. Então são quadrinhos que valem muito a pena. E é bom falar que esse vídeo não é publi, eu não ganhei nenhum desses quadrinhos. Se a Zarabatana e a Trem forem lançar mais e quiser me dar, eu aceito, mas comprarei com o maior prazer também. Tô divulgando porque eu amo muito o personagem. E Luke Luke Procurado, excelente. Tem um desfecho excelente, que nem faroestes assim de altíssimo nível, igual Tex, Ken Parker, Mágico Vento, tem um desfecho, uma construção no quesito faroeste tão bom quanto esses outros. E ainda falando dessa coleção Vulpar, quase finalizando as minhas resenhas, tem o Luke Luke Os Indomados. Em português, esse não saiu aqui, só saiu em Portugal, né, que eu consiga ler em português, né, que é do Blut, que primeiro, pra mim, eu acho incrível a arte desses artistas nessa coleção. Então ele traz já uma arte bem mais cartunesca, mais exagerada nas feições dos personagens, e é uma história muito divertida, excelente, uma das melhores histórias do Luke Luke. Aqui começa com o Luke Luke prendendo um jovem, esse jovem tem uma pequena recompensa, tá? O Luke Luke deixa ela lá, e aí ele vai onde o jovem mora, ele tá indo embora, ele passa ali onde o jovem morava, e aí ele vai encontrar os 2 irmãos desse jovem que ele prendeu. Esse jovem, ele é um adolescente bem maior, ele já é quase adulto, e aí ele vai encontrar 2 criancinhas ali dos seus 10 anos de idade, completamente birutinhas, um menino meio esquisitinho assim e tal, meio quietinho, e uma menininha completamente doida, levada, que aponta a arma, atira nos outros, faz o caos, e ele vai encontrar esses 2 e o Luke Luke vai meio que virar a babá desses 2. E os Indomados se refere à família deles, que é os 2 pequenininhos, o que o Luke Luke prendeu, e os pais que logo mais aparecem na história. E aí o Luke Luke vai meio que nessa primeira parte, essa é uma história maior, ela tem quase 80 páginas, ele vai ser a babá desses 2. E esses 2 começam a enlouquecer o Luke Luke, que ele quer jogar essas crianças fora e sair correndo. E é muito, muito engraçado essa parte. E aí já na segunda parte da história, o Luke Luke vai descobrir que o pai desses 3 irmãos, os pais desses 3 irmãos, eles roubaram um grande banco ali, eles participavam de um grupo de bandidos, eles roubaram um grande banco e fugiram com dinheiro e fingiram a própria morte. Então eles estão tentando encontrar os filhos dele, eles unirem a família inteira de novo para aproveitar toda essa grana, e o Luke Luke vai atrás deles para conseguir a grana de volta do governo e prender os pais aí desses meninos. Então um quadrinho espetacular, uma arte incrível, eu amo ver essa diferença num personagem que eu gosto tanto, e é muito, muito boa essa história, de verdade. E outra história dessa coleção é o Dakota 1880, que ela tem o mesmo nome daquela primeira apariçãozinha que o Luke Luke fez na revista Spirou, e ele eu não sei o nome completo dos autores, mas aqui tá acreditado a Apolo e Bruno. E ela é basicamente 7 histórias do Luke Luke. Então ela traz muito desse quadrinho aqui. Eu acho que é uma referência a esse aqui, a primeira história do Luke Luke. E elas vão trazer 7 histórias ali no universo do Luke Luke. A arte é espetacular.
amei demais. Mas a história é muito aquém, eu achei muito aquém. Talvez porque não tenha tanto do Lucky Luke, porque essas 7 histórias, talvez daria pra falar que o Lucky Luke ele nem é o protagonista desse volume. Outros personagens aqui que não fiquei contando páginas, mas eu acho que eles aparecem até mais que o Lucky Luke. São 7 histórias, umas boas, outras piores, mas no geral não achei um grande volume, mas a arte, como vocês podem ver, é espetacular. Eu vou tentar colocar muita imagem ao longo desse vídeo, mesmo que eu consiga só a imagem do quadrinho em inglês, mas já é bom pra ver como é que era a arte do quadrinho. Agora, já finalizando o vídeo, Lucky Luke, ao longo de toda essa história, todas essas séries que eu falei, né? Ele clássico, ele só o Morris, depois o Morris com o Goscinny, depois que o Goscinny morre, o Morris com vários outros roteiristas, depois o Ashday continuando sozinho ali com outros roteiristas até ter o fixo que tá até agora. Até essa coleção Vupark são por outros autores fazendo tudo, né, do jeito deles, que seria praticamente uma gráfica MSP. O Lucky Luke ele tem mais de 100 álbuns. No começo do vídeo eu falei que o Lucky Luke, em alguns lugares, ele é colocado até como mais vendido que Asterix e Tintin, mas Tintin ele teve aquele número de álbuns, acho que 40, eu não lembro exatamente, 30. Ele teve aquele número de álbuns e só. E o Asterix, ele teve um número menor de álbuns também, se eu não me engano. Então o Lucky Luke tem mais álbuns, mas ainda assim, para ser um dos quadrinhos mais vendidos de todos os tempos, é muito grande. É muito grande. Então, ele teve mais de 100 álbuns aí na sua história e ele ainda tá em publicação. Recentemente, como eu falei, saiu mais um volume dessa coleção aqui que o Bon Home tá desenhando, que é sensacional. E o Lucky Luke, fora também dos quadrinhos, ele já teve várias coisas. Eu queria que saísse tudo aqui recentemente pra gente ver, eu não sei, depois eu vou pesquisar, eu já devia ter feito isso alguma vez. Ele já teve desenho animado em 1970, em 1980 também teve mais desenho animado. Ele teve um live action recentemente que lançou lá fora, mas não lançou aqui. Eu tentei ver, mas eu não sou bom pra baixar essas coisas de filme pirata, então não sei bem como é que faz, mas lançou o live action, tô esperando sair aqui pra assistir, tô ansioso. É basicamente isso. Eu tentei trazer nesse vídeo toda a história de publicação de Lucky Luke, resenhar algumas histórias. Eu espero que você tenha se interessado. Deixa aí nos comentários se você já leu o Lucky Luke, se não leu, se tem vontade de ler, o que achou do vídeo. E é isso, gente. Deixa nos comentários o que achou, que deu trabalho pra caramba pesquisar isso. Então eu espero que tenham gostado. Se inscreve no canal, me segue lá no Instagram e valeu!